Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a criação, como faz parte da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e como nos é descrita em detalhes no Catecismo da Igreja Católica. No nosso último programa, nós vimos como a glória de Deus consiste em que se realizem justamente a manifestação e a comunicação da sua bondade, já que o mundo foi criado pela sua bondade, pela sua glória. A carta aos Efésios, logo no começo, nos diz que ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa. A carta aos Efésios é muito clara ao dizer que fomos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Portanto, antes mesmo do pecado original, tínhamos sido predestinados em Cristo a sermos santos e irrepreensíveis no amor. É bom lembrar que já tivemos a oportunidade de ver como a criação é obra da Trindade como um todo. Vimos também uma frase muito significativa de Santo Irineu: a glória de Deus é o homem vivente. E a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. Vejam que interessante, já tivemos a oportunidade de dizer que Deus não cria para ser feliz, para aumentar a sua glória, para aumentar a sua felicidade, e menos ainda para se realizar como Deus, como querem algumas heresias panteístas que falam que o mundo é Deus, o mundo é uma emanação de Deus, tudo é parte de Deus. Deus cria livremente. De modo que Santo Irineu tem essa percepção que a glória de Deus somos nós, o ser humano vivo. Jesus mesmo já disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele faz essa comparação. A revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra. Quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona vida àqueles que creem em Deus. De fato, a nossa redenção, a nossa santificação é considerada pelos Santos Padres como uma nova criação. Aliás, aqui a gente tem até uma das motivações interessantes para o próprio domingo, como dia do Senhor. Sabemos que algumas confissões, particularmente os adventistas do sétimo dia, e mesmo os judeus celebram o sábado como o grande dia, o dia do descanso de Deus, o dia do culto a Deus. Enquanto que a maioria dos cristãos celebramos o domingo como o dia do Senhor. Claro, todo mundo sabe, é o dia da ressurreição. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou. As aparições a Maria Madalena aconteceram justamente no primeiro dia da semana. E em várias ocasiões aparece os apóstolos e a primeira comunidade reunida no primeiro dia da semana, como foi o caso, por exemplo, da Ascensão, como foi o caso de Pentecostes. Mas o domingo é também o dia da nova criação, porque com Jesus, com a sua ressurreição, começa uma etapa completamente nova na história da salvação, da qual a criação é o primeiro passo. Então, a glória de Deus é o ser humano vivo. E a vida do ser humano é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que creem em Deus. Portanto, o fim último da criação é que Deus, o Criador de tudo, tornar-se-á tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Oferecendo a todos, ao mesmo tempo, a sua própria glória e a sua
felicidade. É o que nos fala o decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II sobre a missão, a dimensão missionária da Igreja. Agora nós vamos então começar um novo bloco de parágrafos aqui do nosso catecismo, que fala mais de perto do mistério da criação. Chegamos ao parágrafo 295. Deus cria por sabedoria e por amor. No parágrafo 295, nós vemos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. Isso pode ser visto, por exemplo, no livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 9. O mundo não é criado de uma necessidade qualquer, do destino cego ou do acaso. Sabemos que, inclusive, grandes cientistas, como é o caso do Prêmio Nobel de Medicina, Jacques Monod, que dizia que o mundo, a vida, é tudo fruto do acaso. Não, o mundo não é produto de um destino cego, não é produto do acaso e nem mesmo de uma necessidade qualquer. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Então, a criação é um transbordamento do amor de Deus. Aqui nós temos uma citação do livro do Apocalipse. Porque criaste todas as coisas, por tua bondade é que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. E o Salmo 104, versículo 24, vai dizer: como são numerosas, Senhor, tuas obras, tu fizeste tudo com sabedoria. E ainda, o Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para com todos, compassivo para com todas as suas criaturas. No parágrafo 296, nós vamos ver um conceito bem típico da mentalidade ocidental, mais do que da mentalidade oriental. Deus cria do nada. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. Isso já era dito no Concílio Vaticano I, na Constituição chamada Dei Filius. Deus não precisa de uma matéria pré-existente. Sabemos que essa é uma concepção muito presente em algumas das antigas cosmologias, ou melhor, cosmogonias, nascimento do cosmos, né? Ou mesmo teogonias, nascimento dos deuses, presentes, por exemplo, nas obras de Hesíodo, no mundo grego. O Criador cria a partir de uma matéria pré-existente, ou a partir do caos pré-existente, ordenando as coisas. Não é esta a fé da Igreja. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. De novo, a Dei Filius, do Concílio Vaticano I, já havia tratado dessa questão. Como eu já mencionei, são algumas heresias que pretendem que Deus seria uma espécie de fonte que vai emanando a criação como a lâmpada emana a luz. Não é assim. Deus cria livremente do nada. Assim já foi definido pelo Quarto Concílio de Latrão e também na Constituição Dei Filius, já citada. Vamos pedir mais uma vez então ao Senhor que nos ajude a perceber a nossa própria criaturalidade e ao mesmo tempo o amor que Ele tem para conosco, porque Ele nos coloca no centro da criação. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.